Fala aí galera, belezinha? Cucurucu! Informação positiva, por quê? Mas a informação não para. Vou procurar fazer o meu melhor dentro de campo, junto com meus companheiros, para dar alegria ao torcedor do Grêmio. Ganhou todo mundo, perdeu todo mundo. Vamos entrar lá, se ajudando, aparece para jogar. Não tem nada demais. Tem 45 mil pessoas lá querendo a nossa vitória. E a vitória é hoje. Um confiando no outro, acreditando. Hoje não é jogo para ficar discutindo nada. Não podemos deixar os caras virem aqui reverter. A gente está jogando em casa, com o apoio do nosso torcedor. Não tem por que inventar. Ei, vai anotando aí. De 2015 pra cá, é Chico. Gostem ou não, tem que aturar a gente. As cadeiras são tudo tortas. Deixa eu melhorar um pouquinho aqui. Como é que vai ser o... A gente faz homenagem primeiro. Vamos lá, cara. Vamos lá. É fogo. Vamos lá. Boa tarde a todos que estão presentes aqui, são poucos, mas a todos aqueles que estão nos vendo também. Esses dias chegam. Chega para todo mundo, não tem como não
dizer que uma relação possa se terminar, pelo menos do ponto de vista formal. Mas do ponto de vista de espírito, do legado, de tudo aquilo que fica, de tudo aquilo que foi exemplo, de tudo aquilo que conquistou, de tudo aquilo que teve marca pessoal, marca de clube, marca de família, marca de companheirismo, de cumplicidade até mesmo com todos, isso jamais vai ser esquecido. Me recordo, Michael, da decisão de trazê-los para cá. Tenho muita lembrança disso, de como as coisas aconteceram, o debate que houve, a forma como foi encaminhado, o desejo, naquele 2015, de te ter aqui, e tivemos uma situação um tanto dura quanto São Paulo, e uma vontade tua também de vir, e juntamente com outros companheiros, com outros jogadores daquele início de 2015, daquela retomada, está aqui o Marcelo, chegou o Douglas, veio tu, mas jamais imaginaríamos que aquela geração que estava chegando no Grêmio fosse uma geração mais do que vitoriosa, fosse uma geração emblemática do ponto de vista do futebol gaúcho, do ponto de vista do futebol brasileiro, e que foi capaz até mesmo de subverter uma cultura que o Grêmio até então tinha e que acabou gerando uma situação de, num determinado momento, ser considerado o time que jogava o melhor futebol do país. E aqui, quero te dizer uma coisa. Se o Grêmio, num determinado momento, jogou o melhor futebol do país, teve um maestro. Teve um líder. Teve um exemplo técnico e tático. Teve um estilo que dava certo exatamente porque tinha os jogadores certos nas posições certas. Mas também tinha uma liderança na tua pessoa que conduzia essas coisas para frente. Já vi várias pessoas dizerem, inclusive o Marcos é um que diz que tu fostes um dos melhores volantes que o Grêmio teve e te viu jogar, e que viu jogar. Quero te dizer, para sintetizar o que penso a respeito disso, que o Grêmio não teria, talvez, o auge, o esplendor técnico que teve nesses anos de glória que teve recentemente, 15, 16, 17, 18, 19, se não fosse contigo. Eu, como tenho relações de ter uma paciência enorme de ouvir do Michael diversas vezes, várias situações que enfrentamos juntos aí, na hora boa, na hora ruim, até aquele desabafo dele do cavalo cansado, que depois eu acabei entrando, mas foi uma coisa que ele extravasou. Mas eu quero te dizer que uma das virtudes que as pessoas têm, e isso é fundamental, é que tenham lealdade, franqueza e caráter nas suas relações. E isto não é um mero comportamento do Michael, é da sua personalidade, principalmente é do seu caráter, do seu estilo, do seu jeito, o que o transforma num ser humano absolutamente correto com ele mesmo. Às vezes de uma forma, às vezes de outra, mas o Michael sempre foi uma pessoa dessa natureza. Olha, Michael, como gremista, ocasionalmente presidente do clube, tenho para te dizer o seguinte: muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Entrastes aqui como uma esperança, sai daqui como líder, como uma esperança que eu digo porque faziam 15 anos que nós não ganhávamos um título significativo, entrasse aqui com uma esperança na construção daquele grupo e sais daqui como um ídolo reconhecido, uma liderança que se eternizará no Grêmio de uma maneira tão forte, tão saliente, tão dentro e tão entronizada nas pessoas, nos gremistas, que essas marcas são, de certa forma, indisponíveis e indissolúveis na relação que tu tivesse conosco. Muito obrigado mesmo.
O Grêmio, antes de qualquer coisa, possa ter feito contigo todos os cumprimentos, mas o Grêmio vai se sentir eternamente devedor a ti, porque no campo foste um herói, foste um leão, foste um guerreiro, foste o espírito da luta, foste o espírito do Grêmio, foste o espírito vencedor que emblematizou esse grupo tão vencedor como tu acabou formando. O Grêmio fará 2 singelas homenagens a ti. Uma é uma camisa, que dá exatamente o tamanho do teu legado no Grêmio, 248 partidas. E a outra, Maicon, e a outra é que tu bote aonde tu quiseres. Mas sabe que aqui está simbolizado a tua relação e a tua história conosco. Muito obrigado. Obrigado. Do coração. Eu que agradeço. Muito ruim. Muito. Mas eu tenho. Valeu a pena. Obrigado. Valeu muito. Valeu. Vou fazer curso. Melhor, né? Vou dar uma lida aqui. Maicon, mais do que o líder que ajudou a reconduzir o Grêmio aos patamares mais altos do futebol mundial. Um ídolo que imortalizou seu nome na história tricolor. Isso é difícil, mas vamos lá. Primeiro, boa tarde a todos. Esse é um momento muito difícil para mim. São quase 7 anos que eu estou aqui em Porto Alegre. Cheguei em um dos momentos mais difíceis da minha carreira, vindo de São Paulo, e com a confiança de que eu poderia chegar aqui e mostrar tudo que eu mostrei, para hoje eu estar podendo não sair, não me despedir, porque eu tenho certeza que um dia eu vou voltar aqui de alguma maneira. Eu tenho certeza disso. Mas você chegar num clube que vivia muitos anos sem conquistar títulos, né, da grandeza que é o Grêmio, numa pressão muito grande que existia aqui, e muitos jogadores, assim como eu cheguei, a gente vivia um momento difícil nas nossas carreiras, mas nunca desacreditando do que a gente era capaz de fazer dentro de campo, né? E jogadores com pensamentos muito parecidos, né, de ter uma retomada na carreira, dar a volta por cima e não provar para as pessoas que nós éramos capazes de estar vestindo essa camisa. E sim, um desafio com nós mesmos, de que tudo que a gente passou na vida, a gente tinha que botar para fora nessa última oportunidade que a gente talvez poderia ter aqui no Grêmio.
né? E eu fui feliz demais por ter companheiros comigo que me fizeram muito crescer, né? Me fizeram muito aprender no dia a dia, do que era ter vibração, do que era se entregar em cada dia de treinamento, em cada jogo, porque a gente sabia que a gente estava representando nossos familiares e 8 milhões, 10 milhões de torcedores que estavam numa agonia terrível de tanto tempo não poder comemorar um título. Então, eu tenho certeza que valeu tudo que eu passei aqui, tudo que eu fiz, todos os sacrifícios que não só eu, como todos os meus companheiros, em cada treinamento, em cada jogo, a gente fez valer, né? Todas as dores que a gente jogou, todas as injeções que a gente tomou. Há um tempo atrás agora, né, naquele jogo do Corinthians, que foi muito ruim para mim, eu falei com o Marcelo que eu estava prestes a completar 250 jogos e já tinha tomado 450 injeções para poder jogar. Mas valia muito. Eu faria tudo de novo, não me arrependo de nada, porque todo dia que eu acordava para treinar era muito prazeroso para mim. Passaram 4, 5, 6 anos e parecia que eu tinha acabado de chegar no clube. Você acordar às vezes 7, 8 horas da manhã com uma alegria, você botar uma música no carro e sabendo que você está indo para sua casa. E isso não tinha preço, não tem preço e nunca vai ter. Então eu quero agradecer ao senhor presidente pela oportunidade de ter me dado, a oportunidade que o senhor me deu de ter vestido essa camisa por tanto tempo. Agradecer a todos os dirigentes que de 2015 para cá eu tive a oportunidade de conviver. Peço desculpas se em algum momento eu passei dos limites, mas quem me conhece sabe do meu dia a dia no treinamento, sabe o quanto eu tinha prazer de brigar com qualquer um, aonde quer que seja, para representar bem a camisa do Grêmio e nunca pensando só em mim, e sempre no Grêmio em primeiro lugar. Então, às vezes eu posso ter passado dos limites, talvez falando algumas coisas, mas sempre verdadeiro, sempre o Maico, nunca querendo passar por cima de ninguém, sempre respeitando todo mundo e sabendo qual que era a minha posição dentro do clube, que eu era um atleta, um funcionário, mas que eu exercia uma liderança e eu sempre acreditei que, junto com os meus companheiros, eu tinha que sempre brigar pelo clube. E foi isso que eu procurei fazer nesses meus quase 7 anos aqui dentro. As conquistas que eu tive aqui junto com meus companheiros ficarão marcadas para sempre na minha vida, da minha família, de milhares de amigos que eu construí aqui, colorados, gremistas, que frequentavam minha casa, que eu frequentava a casa deles, sempre com muito respeito. Quero agradecer todos os meus companheiros com quem eu trabalhei todos esses anos, agradecer a todos os funcionários, porque eu aprendi também com eles como é trabalhar na dificuldade. Por todo o suporte que o clube dá, mas mesmo assim a gente sabe as limitações que cada um tem. Às vezes as pessoas acham que a nossa vida é 1000 maravilhas e não é. Nós passamos por dificuldade. Eu sempre sonhei e a cada dia que eu via que estava se aproximando o fim do meu contrato, eu imaginei sair daqui jogando, campeão, com o estádio cheio, todo mundo gritando meu nome, e não está sendo assim. Mas o que me conforta é saber que, quando eu voltei do Rio, tinham bastante torcedores para poder me receber no aeroporto, e ali eu pude ver, porque eu tinha medo de como seria a minha saída daqui. Não depois do jogo, mas sim como que seria em dezembro a minha saída daqui. E eu pude ver que valeu tudo a pena. Valeu. Eu peço desculpas também ao torcedor por não conseguir ir até um final, porque eu já venho passando por problemas de lesões pequenas, mas que me atrapalham bastante, não me deixam nada confortável, né? E
todas as pessoas que estão ali no dia a dia sabem o que eu faço para poder estar jogando, nem que seja 1 minuto, 5, 10, 15 ou até 90, que fazia tempo que eu não conseguia jogar. Então, eu estou saindo para poder me cuidar um pouco. A gente emendou uma temporada na outra, e isso foi muito ruim para mim também. Eu acabei não conseguindo ser o Maicon de outros anos, e isso me deixava muito chateado, porque eu queria muito fazer o que eu sempre fiz, mas a gente sabe que às vezes as coisas não acontecem da maneira que a gente deseja. Eu quero agradecer ao professor Filipão, que com ele eu cheguei, com ele eu estou saindo. É uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, e todas as vezes que eu jogava contra, ele sempre me dava um abraço, e eu sempre agradecia por ele ter me dado a oportunidade, junto com o senhor e com o Rui, com o César, que na época estava aqui, depois veio o Dorico, veio outros dirigentes aqui, né? E agradecer ele por ter me dado essa oportunidade de jogar. E esses dias ele falou para mim que eu não era um atleta dele, que eu era um amigo dele. E isso me deixou muito feliz. Saber que um treinador do nível dele, que trabalha em craques, né, tem uma trajetória muito bonita no futebol brasileiro e mundial. E saber que eu sou um amigo do professor Filipão, assim como eu quero agradecer ao professor Roger, que me fez muito crescer como jogador. Não só eu, mas como vários atletas que subiram da categoria de base aqui, né, que hoje estão trilhando caminho na seleção, na Europa e em grandes clubes também, assim como é o Grêmio. Roger me fez entender muito o que era o futebol, me fez crescer como jogador, como pessoa também. É um cara que tem uma amizade até hoje também, então, muito obrigado, Roger. Ao professor Renato, sem palavras, porque foram quase 5 anos de parceria e de um cara que tratava todo mundo como filho, né? Não à toa ficou o tempo que ele ficou aqui com a gente, conquistou tudo que conquistou como jogador e como treinador. Então, professor Renato, muito obrigado também por tudo. Ao professor Thiago Nunes, que mesmo com pouco tempo, infelizmente as coisas não caminharam também como a gente queria. Também foi um cara muito legal, um cara com ideias muito bacanas de futebol, e que infelizmente não deu liga aqui, né? Também vou deixar meu agradecimento ao professor Thiago, que você tenha muito sucesso na sua carreira, você é um jovem treinador e com um futuro brilhante pela frente. Agradecer também ao professor Thiago Gomes, né, que mesmo com pouco tempo ali trabalhando com a gente, sempre teve um respeito muito grande pela minha pessoa. Não só ele, mas todas as pessoas ali da categoria de base, quando eu encontrava ou lá no CT ou aqui, também me tratavam muito bem, com muito respeito, assim como eu tratei todo mundo aqui dentro do clube. A todos os funcionários, já falei, me pedi desculpa se errei algumas vezes, mas foi sempre tentando fazer o melhor. Tentando fazer o melhor para poder, quando eu sair, eu receber esse carinho que eu estou recebendo hoje. Isso, para mim, é mais gratificante do que tudo. Dinheiro nenhum compra. E é um momento difícil, muito difícil, porque por mais que a gente sabe que vai chegar, a gente não acredita quando ele chega. Daqui eu levo a minha gauchinha. E o carinho de todos vocês. Muito obrigado. Agradeço também a toda a imprensa por todo o respeito, né, nesses quase 7 anos de convívio. A gente sabe que as críticas e os elogios sempre fazem parte,
mas sempre foi um tratamento de muito respeito de ambas as partes, da minha com todos vocês da imprensa. Se alguma vez também falei algo que desagradou, peço desculpa, mas se eu falei é porque era o Maico de verdade falando. Um cara que é muito transparente, honesto, correto, e que, por mais que as pessoas fiquem chateadas, eu prefiro sempre falar olho no olho, porque olho no olho a pessoa pode ficar triste, mas vai saber que foi de verdade, que foi do coração que eu falei. Então, a toda a imprensa aqui de Porto Alegre e do Brasil, muito obrigado também pelo respeito, pelo carinho. Recebi várias homenagens, várias mensagens também de pessoas da imprensa. Às vezes se cria um rótulo de que não pode ser amigo, que a imprensa, se fala bem do jogador é porque é amigo, se fala mal é porque é inimigo. Não tem nada disso, muito pelo contrário. Em todos os lugares que eu passei, eu sempre fui o Maico, sempre, independente se o time perdesse ou ganhasse, eu chegava no CT, no convívio diário que a gente tem, bom dia, boa tarde, tudo bem? Muitas das vezes parava para conversar, né? E isso eu fui criando amizade com algumas pessoas. Não consegui estender isso com outras, talvez por falta de oportunidade, né? Que muitas das vezes a gente acaba se falando muito rápido. Então, deixa aqui meu agradecimento a toda a imprensa também por tudo, a todas as pessoas do clube. Não tem como eu ficar falando o nome de cada um aqui, porque talvez eu possa esquecer, né? E muito obrigado, de verdade. Eu sou um cara muito realizado, muito feliz por tudo que eu passei aqui. Acho que nem nos meus melhores sonhos eu pudesse imaginar que eu viveria tudo que eu vivi aqui no Grêmio. Então, muito obrigado por tudo. De verdade, vai ficar para sempre no meu coração, da minha família. Tudo que a gente viveu aqui, os meus amigos de Porto Alegre também, muito obrigado. E agora eu vou me cuidar. Já estou fazendo meus contatos pelo Rio de Janeiro para cuidar do corpo um pouco. Vou pegar uma pessoa também para poder treinar, para que ano que vem eu possa voltar a fazer o que eu mais amo, e a única coisa que eu sei fazer, que é jogar futebol, e quem sabe encontrar todos vocês aqui numa nova oportunidade, mesmo contra, mas sabendo que o carinho e o respeito vai existir pro resto da vida. Obrigado, gente. Bom, Maicon, boa tarde para você, né? E te cumprimentar pela forma como a gente sempre conviveu. Acho que dá para falar pelos meus colegas, eu que convivi contigo aí desde o começo, porque, como você disse, né, na crítica ou no elogio faz parte, né? É uma questão profissional. Eu queria saber de ti, Maicon, no momento em que houve essa decisão tua, do clube, né, desse rompimento, né? E chamou muito a atenção de todos nós, por quê? Porque exatamente por todos esses fatores que tu dissesse aí da tua relação com o clube, da tua presença de vestiário, e que o presidente também disse na manifestação dele, num momento delicado, que é o que o Grêmio vive atualmente no aspecto do Campeonato Brasileiro, se imagina que uma liderança, mesmo que não técnica dentro de campo, como sempre foi a tua, ela ao menos de vestiário, ela seja fundamental. Por que houve essa decisão, Grêmio, Maicon, né, desta saída tua de Porto Alegre, do Grêmio, nesse momento, em função disso que está acontecendo, né? De repente, se dentro de campo você não podia colaborar, a tua presença de vestiário poderia ser algo importante no momento de instabilidade do clube, e parabéns pelo aniversário que está chegando semana que vem também. Boa tarde, André, obrigado. Então, aqui no clube, eu tenho uma relação com todas as pessoas muito transparente e de muito fácil acesso, né? Eu sempre troquei várias ideias com o presidente, com a Modeu, com o Herman, que também está há pouco tempo, o Diego, que chegou agora, o Marcelo, que está numa outra função, que também me ajudou muito. O Marcelo é um cara que eu tenho um respeito muito grande e é um cara que eu vou levar para o resto da minha vida também, por tudo que a gente viveu aqui, pela parceria. Então, Marcelo, também muito obrigado por tudo, meu irmão. E eu acho que em algumas oportunidades, e se eu estiver falando alguma coisa diferente, presidente, você pode até me corrigir,
ali perto da Copa do Brasil, a gente já tinha conversado, né, numa oportunidade que eu falei que se a gente fosse campeão, talvez eu iria parar, iria seguir uma nova trajetória, porque eu estava passando muita dificuldade para jogar, me lesionando bastante, e isso acabava me irritando muito, né? E agora para o final também, depois que a gente saiu da pré-Libertadores, foi uma nova situação assim, bem clara, muito, muito transparente também. E agora, devido à minha situação, eu estou desde da primeira rodada do Campeonato Brasileiro com um problema que está me incomodando bastante e que está me limitando que estava me limitando para poder treinar e jogar no nível que o futebol hoje está pedindo. A disputa está muito grande, está muita correria, competitividade muito alta, e eu não estava conseguindo entregar o que as pessoas esperavam e o que eu sei que eu posso fazer também. E as coisas acabou saindo um pouco de controle, eu estava acabando tomando atitudes que no momento não estavam me fazendo bem, né? Então, em comum acordo, numa reunião com todos, o meu empresário Machado, a direção, a gente achou que seria o momento de encerrar esse ciclo, até para que eu pudesse me cuidar, descansar, até porque, como eu falei, a gente vem de 2 temporadas seguidas, emendando uma na outra, e eu não estava conseguindo corresponder ao que eu tinha que fazer. A tudo aquilo que o clube me oferecia, eu não estava conseguindo retribuir dentro de campo. E isso estava me incomodando. E eu passei várias vezes isso para a direção, para quem convivia comigo ali, o Marcelo, que eles estavam vendo tudo que eu fazia, tratamento de manhã e de tarde direto, às vezes na concentração, à noite, ficava até 11, meia-noite, para poder no outro dia tentar jogar 10, 15, 20, 30, o que fosse, e até estar junto, como você citou, né, pela liderança, pelo tempo que eu tenho no clube. Mas acabou que não estava dando para ajudar assim também. Então, a gente decidiu que era a hora de poder encerrar e, mesmo longe, eu poder agregar de alguma maneira. Eu tenho contato com todos os jogadores, mandando mensagem. Ontem fui no CT e todos me abraçaram, falaram que vão sentir falta, mas eu tenho certeza que agora a gente vai ter um segundo turno diferente e que o clube vai sair dessa situação pela qualidade dos jogadores, mas que o Maicon em si não estava conseguindo ajudar. E quando eu não consigo ajudar, eu não consigo fazer as coisas, isso me incomoda, então tomamos a decisão em comum acordo que era o momento de sair. Maicon, em primeiro lugar, parabéns pela tua trajetória no Grêmio. Eu tive a oportunidade de estar na tua coletiva de apresentação, estou aqui hoje participando também na tua coletiva de despedida, e tu passaste junto com os companheiros por vários momentos do clube, dos mais vitoriosos, até outros que não foram de vitórias, mas é a primeira vez que o Grêmio, desse grupo, ou da gestão do presidente Romildo, é a primeira vez que o Grêmio passa por um momento tão delicado assim de efetivamente estar brigando para não ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, eu te pergunto o seguinte, como uma liderança que viveu todos esses momentos, tu conseguiste ver onde é que aconteceu esse momento que o Grêmio vive agora e de que maneira, agora, de longe, tu vai conseguir ajudar esses companheiros, esses teus amigos que vão ficar aqui agora? Boa tarde, Rafael. Obrigado, né? Então, às vezes, né, a gente sempre entra em competições almejando o título. É isso que a gente sempre fez aqui no Grêmio. Por isso a gente conquistou as coisas que a gente conquistou. E, às vezes, acaba não acontecendo da maneira que a gente quer. E futebol tem disso. Não é só aqui no Grêmio. Aqui no Grêmio, no Flamengo, no Corinthians, no Palmeiras, no Santos.
na Europa também, grandes equipes com grandes jogadores e às vezes as coisas não dão liga. E isso aconteceu com a gente e por isso a gente está passando esse momento complicado. Mas tenho certeza que a gente vai sair dessa situação e o torcedor também pode ter certeza que todos os jogadores que aqui estão têm muito comprometimento com o clube, muito respeito com o clube, muito respeito com o torcedor. E quando o momento é ruim, tudo vira ruim, tudo fica ruim. Né? Todos os jogadores são ruins, não podem vestir a camisa do Grêmio. Isso é a cultura do nosso futebol. Né? Então, eu creio que pela qualidade que a nossa equipe tem, as coisas vão melhorar no segundo turno. Os jogadores têm trabalhado bastante, eu converso diariamente com alguns, né, e eu vejo que é isso. O time não deu liga, temos grandes jogadores, mas as coisas não funcionaram da maneira que a gente queria. E acabou a gente estar nessa situação, mas só quem pode sair somos nós jogadores. Eu hoje não estou presente, mas os jogadores que ali estão, pode ter certeza que eles vão lutar até o final para deixar o Grêmio onde ele tem que ficar. Então, não vejo que, como saiu algumas vezes aí, que tinha grupo que não queria o fulano, os mais velhos que não aceitavam os mais novos, nada disso aconteceu. Né? A gente sempre foi um grupo muito unido, por isso a gente conquistou as coisas que a gente conquistou aqui, né? E quando as coisas estão fluindo bem, né, tudo fica bonito, né? O grupo é muito unido, se tem uma confraternização, como a gente sempre fez aqui em várias oportunidades com nossos familiares, o grupo sempre junto, por isso que as coisas funcionam. Então, uma série de fatores assim que às vezes a gente vê e a gente gostaria muito que algumas pessoas que falam essas situações pudessem passar ali 1-2 semanas dentro do clube para ver se realmente era problema de ambiente, era problema que um não gostava do outro, não tem nada disso. As coisas dentro do campo, né? Como eu sempre falei, e em outras oportunidades também que a gente viveu um momento difícil, eu sempre falava para os caras, aqui a gente não tem problema com ninguém, o problema é que a gente não está conseguindo fazer o que a gente sabe dentro de campo, e aí as coisas começam a não funcionar, e eu vejo que é dessa maneira. O time não engrenou como o professor Renato, que estava aqui antes, gostaria, ele acabou saindo, o Thiago veio, a gente teve uma sequência muito boa de vitórias, depois as coisas também não funcionaram, agora com o professor Filipão, também a gente tem oscilado um pouco, até feito algumas partidas que a gente merecia ganhar, mas acabou não ganhando, e o futebol é assim, e aí agora a gente tem que reverter essa situação, dar a volta por cima para deixar o Grêmio aonde ele tem que ficar. Maicon, algumas semanas atrás você já tinha apostado, né, que a sua trajetória no Grêmio estava chegando ao final e, como você mesmo falou há pouco, era para dezembro e essa antecipação pegou todo mundo desprevenido. Aproveitando a sua franqueza, e é justamente sobre isso que eu quero falar, de alguma forma o seu jeito, a sua franqueza auxiliou o seu desligamento antecipado? O ambiente, de alguma forma, não favoreceu a sua continuidade até dezembro, Maicon? Boa tarde, Matheus. Isso aí eu não sei, o presidente está aqui, né, por tudo que ele falou aqui antes da gente iniciar a coletiva, eu não acredito que seja por isso. Não acredito, não. Eu acho que eu tenho certeza que não seja por isso. E eu falei também, muitas das vezes eu acabo extrapolando, falando algumas coisas, mas não por não gostar de A ou B, é porque sou eu sou assim. E quando eu era na categoria de base do Madureira, o jogo era 11 horas, eu tinha que chegar às 9, porque o treinador tinha que ficar falando comigo, porque eu queria brigar no campo, eu discutia com todo mundo, eu fazia as coisas, mas era o Maicon. E não por ser
querer se achar o dono da situação, muito pelo contrário, num grupo de 30 pessoas, um cara não pode ser o chefe de todo mundo. A gente sempre compartilhou as coisas, né, que a gente tinha que resolver em grupo, junto, algumas vezes, da direção, ou problemas que fossem nossos de treino ou de jogo, a gente resolvia entre a gente, né, e eu sempre, como eu falei aqui, eu prefiro falar olhando no olho das pessoas, talvez eles não gostarem da maneira que foi, do que eu ficar pelos cantos jogando em direta. Esse daí não sou eu, isso daí eu jamais vou fazer. Respeito todo mundo, eu tenho a minha opinião de algumas coisas, às vezes pode estar certo ou errado, mas eu prefiro falar olhando no olho para a gente ficar bem claro nessa situação, mas eu não acredito que tenha saído por isso. E é como eu falei, eu estou vivendo e vocês acompanham no dia a dia há bastante tempo problemas com lesões e isso me atrapalha. Às vezes eu jogo 1, 2 jogos, eu já estou indo para o jogo com a minha cabeça a mil. Caraca, será que eu vou me machucar? Se eu me machucar, caraca, já vou tomar porrada de todos os lados, porque eu só estou me machucando, e isso também influencia no meu dia a dia de treino, de jogos. Isso é ruim para o atleta, porque a gente quer fazer, a gente quer jogar, a gente está acostumado com aquilo, a gente faz isso desde 10, 11, 12 anos, e chega uma hora que a conta chega. Então, eu acredito que seja por isso, e não por eu falar algumas coisas assim, porque aqui todo mundo é homem, o que tem que falar, a gente fala sempre com muita clareza, com muita transparência, porque ninguém é maior que o Grêmio. Aqui ninguém é maior que o Grêmio, mas a gente sim representa o Grêmio, então a gente tem que brigar pelo clube. Maicon, tudo bem? Boa tarde. Eu queria te perguntar, porque em 2017 você também passou por um período de lesão e até que o Arthur acabou sendo titular da posição, mas tu continuou no clube e agregando na questão da liderança. Por que o Maicon de 2021 não ficou no Grêmio, não permaneceu no Grêmio para ajudar também nessa questão de liderança nesse momento delicado? Porque a questão das lesões neste momento atrapalhou mais do que a questão da liderança, o que acabou não acontecendo em 2017. Boa tarde, Lucas. Então, em 2017, durante 4 meses, eu joguei com meu tendão de Aquiles por um fio para arrebentar, né? E fazia infiltração, tomava injeção para jogar, e a gente tinha um time que as coisas estavam funcionando, então era tudo muito bonito. Estava tudo muito legal, a gente tinha acabado de ganhar a Copa do Brasil, estava muito bem na Libertadores, bem na Copa do Brasil também, no Campeonato Brasileiro, então era tudo mil maravilhas, né? As coisas sempre ocorriam muito bem, né? E é como eu falei, o futebol ele é de resultados. Se você está ganhando, está tudo bem, às vezes acaba escondendo um problema ou outro, né? E quando a gente vive uma fase dessa, que a gente não está acostumado, né, esse grupo de 2015 para cá, que muitos jogadores saíram, mas ficou eu, Jeromel, Kahneman, Cortez, que chegou em 2017, a gente não estava acostumado a passar por esse momento. Então, aí as coisas já passam a ser ruins, né? Eu já, de 2019, para o final de 2019 ali, eu já estava começando a ter esse tipo de problema, de lesão. 2020 foi um ano também muito difícil, que eu me machuquei também bastante. Aí você vem para 2021 com mais problemas ainda, sem ter as férias como tem todo final de ano para você se recuperar, você já emenda uma temporada na outra. Isso acabou me prejudicando ainda mais, né? Isso talvez não seja só por idade, porque se você for analisar em outras equipes também, vários jogadores se machucam também, pode ter 19, 20, não tem. Nós somos atletas de alto rendimento, a gente está sujeito a se machucar a qualquer momento em treinamentos e jogos. Todo dia a gente está em atividades, então as coisas para mim não estavam legais, eu não estava conseguindo
ajudar nesse sentido de dentro de campo, e fora também não, porque a minha cabeça estava a mil, porque eu queria jogar e não estava conseguindo. Então, por isso a gente tomou essa decisão de talvez ali, por eu ter esse tempo todo, até os próprios companheiros assim, caraca, a gente precisa que você jogue, que você esteja lá, e eu querendo ajudar de alguma maneira, fazia tudo que estava no meu alcance, até o impossível eu estava tentando fazer para poder ajudar e não estava dando. Por isso a gente chegou nesse acordo e que talvez isso possa ser melhor para ambas as partes e a gente poder melhorar no campeonato. Maicon, parabéns pela trajetória aí, por quase 30 minutos de um discurso que traduz muito essa intensidade com que tu viveu o Grêmio, né? Obrigado pela convivência aí nesse tempo todo. Eu quero te perguntar como é que tu vai fazer na prática para te desligar do dia a dia com esses caras que tu conhece tão bem, porque em vários momentos tu disse assim, a gente vai conseguir reagir, tu ainda está com o hábito de citar como se estivesse ali, né? Já não está mais. Como é que vai fazer para, na prática, se distanciar? Ou a tua ideia é não estar mais no CT, mas vai mandar mensagem, vai continuar no grupo de WhatsApp, vai continuar falando? Como é que tu vai administrar esse resto de temporada diferente, onde tu não está mais fisicamente no Grêmio, mas tu vai ter essa conexão aí? Boa tarde, Jeremias, obrigado aí. Então, eu me desligar do Grêmio, isso daí nunca mais vai acontecer. Não tem como, impossível, por tudo que eu vivi aqui dentro do clube. Eu vou voltar para o Rio de Janeiro, para minha casa, mas vou pedir até, pelo menos até o final do ano, para que eu possa ficar no grupo do WhatsApp ali, pelo menos ali eu posso falar com os meus companheiros, com algumas pessoas do staff também, para que de alguma maneira eu possa, numa mensagem ou no áudio, mandar alguma coisa que seja produtivo e que eles possam levar para dentro de campo para, de alguma maneira, parecer que eu esteja no vestiário ou no dia a dia de treinamento. Né? Vai ser muito difícil me desligar assim. Eu joguei apenas 4 jogos do Campeonato Brasileiro, isso estava me deixando muito mal, porque já estava quase virando turno e eu quase não tinha jogado. Eu falei, caraca, eu preciso jogar, eu preciso ajudar de alguma maneira para que a gente possa sair dessa. Então não tem chance zero de eu conseguir me desligar do Grêmio, fui embora, não, eu estou junto até o final, eu vou assistir todos os jogos, dia de jogo, vou mandar mensagem para os caras, né? A gente em casa lá, com a minha esposa, minhas filhas, meus amigos, a gente vai torcer muito para que a gente possa, jogo a jogo, começar a mudar essa história aí. Então, me desligar do Grêmio nunca mais, não tem como, impossível. Michael, primeiro, parabéns aí pela trajetória aqui no Grêmio e que seja feliz aí, né? E eu quero falar justamente do futuro. O que tu tá pensando para os próximos passos? Falou aí, né? Em se recuperar das dores e zerar tudo. Qual o teu pensamento para que seja 2022, né? E se tu pensa em fazer um jogo de despedida pelo Grêmio ainda, com a arena lotada, como tu sempre sonhou em se despedir? Boa tarde, Eduardo. Então, agora foi nessa decisão que a gente tomou em comum acordo aqui no clube, era justamente para isso, para esse fim de ano eu poder me recuperar desse problema que eu tô, né? Porque para você jogar em alto nível, como está o futebol hoje, na velocidade que está, se você jogar com limitações, você não consegue acompanhar o ritmo, né? É diferente de você jogar uma pelada de final de ano, que você pode andar, pode fazer as coisas aqui, no jogo não tem como. É diferente até do treino, no treino você às vezes até consegue se preservar de uma situação ou outra, mas no jogo não tem como. No jogo é a Vera, é a 1000 por hora, e eu não estava conseguindo ir a 1000 por hora. Estava muito abaixo do que tinha que estar para poder jogar. Então eu decidi também que eu vou voltar para minha casa, vou procurar um fisioterapeuta,
para que eu possa me cuidar, vou contratar um personal para poder treinar, né, e voltar em boas condições, porque se eu tiver em condições físicas, né, para poder jogar, sem dúvidas, isso vai me facilitar muito. Então, eu vou me cuidar até o final do ano e ver o que vai acontecer, porque eu quero jogar no próximo ano de novo. Maicon, boa tarde. Eu queria te perguntar, chamou a atenção quando você chegou aqui ao Grêmio, que você foi um cara que entendeu muito bem a rivalidade Grenal. A gente vê nos clássicos, pela tua postura, o que você falava, a postura que você tinha, as atuações, tudo isso se traduziu nos números, né, que você tem em clássicos Grenais. Eu queria saber de ti, como é que você percebeu quando você chegou que tinha essa lacuna, que o Grêmio precisava de um líder também com essa postura em clássicos Grenais? E se quando você fala aí, você pede desculpas por algumas coisas que falou, isso também se estende às cornetas ao Inter ou isso faz parte daquela parte que você não se arrepende? Queria te desejar também boa sorte nos próximos desafios e obrigada aí pela convivência nesses anos. Boa tarde, Paula. Então, eu acho que as minhas desculpas é para dentro do clube, né? Para se alguma vez ou algumas vezes eu passei do ponto, são para as pessoas que conviviam comigo aqui diariamente, que sabem como que é o meu comportamento, né? Agora, quanto a provocações, essas coisas em clássicos, isso faz parte do futebol. O Maico está saindo do Grêmio, mas sem dúvida vão ter outros jogadores aqui que vão fazer, e se do lado deles também ganhar, eles vão fazer também como já fizeram. Isso eu já falei em várias entrevistas aqui, né? Eu respeito todos os profissionais, né, de todas as equipes que eu sempre enfrento, mas a que eu defendo, eu vou lutar sempre. E aqui era a minha casa, é a minha casa. Aqui eu vivi o melhor momento da minha carreira, o clube que eu mais joguei, que eu mais conquistei títulos, que eu mais fiz gol, que eu mais fiz tudo aqui. Então, aqui eu vou brigar sempre. Mesmo eu não estando aqui fora, eu vou continuar defendendo o Grêmio sempre, né? E quanto a clássico, essas coisas faz parte, o futebol é assim. Não foi o Maico que inventou isso, isso sempre existiu no futebol, as provocações, a rivalidade, sempre com muito respeito, porque ambas as equipes são muito grandes, então, mas cada um defendendo o seu, e eu tenho certeza que nesse quesito eu defendi o Grêmio muito bem. Michael, tudo bem? Boa tarde. Eu pude trabalhar contigo também lá no São Paulo. Eu lembro que na ocasião até eu comentava com alguns colegas como é que o São Paulo estava liberando um jogador com a tua qualidade. Eu não tinha dúvida nenhuma que teria sucesso como tu teve no Grêmio, até por esse estilo sanguíneo que tu tem, né? E que a gente sabe que o torcedor do Grêmio gosta muito disso, é o espírito do clube também. Mas eu queria saber, Michael, como é que foi a tua conversa com teus companheiros? Porque, na prática, a gente sabe, quem conviveu minimamente contigo sabe que tu não está saindo de nada. Tu está parando por uma limitação física que tu já explicou muito bem. Mas, na prática, os teus companheiros estão perdendo, pelo menos na convivência diária, um cara da tua magnitude, do teu tamanho, da tua liderança. Como é que tu acha que isso pode impactar no grupo de jogadores? Você conversou com eles? O que eles te falaram? Isso pesou na tua decisão, nesse tempo que você pensou? Como é que foi essa conversa? O que tu acha que a tua saída pode impactar no vestiário? Boa tarde, Gustavo. Então, eu venho cada dia recebendo várias mensagens dos meus companheiros de agradecimento, de parceria, do convívio que a gente teve, e isso me deixa muito feliz. Como eu falei, eu sou muito explosivo em algumas situações, mas também sei respeitar as pessoas, né? Eu fui criado dessa maneira, com muita educação, com muito respeito. E eu ainda não me despedi dos meus companheiros. Eu fui até o CT ali. Como eu vou ficar aqui mais alguns dias ainda, eu vou deixar para um ou 2 dias antes de eu voltar para o Rio, eu poder ir lá e realmente poder me despedir deles, dar um abraço em cada funcionário, nas pessoas que eu convivi ali durante todos esses anos. Então, com certeza, eles ficaram muito chateados, não queria que isso acontecesse, mas a gente sabe que faz parte do futebol, é a vida. Talvez se
na Copa do Brasil ali a gente tivesse sido campeão, isso daí já teria acontecido também. Era uma coisa que já estava no caminho assim para poder acontecer. Então, aos meus companheiros ali também, como eu falei aqui, só tenho a agradecer a todos que estão aqui agora, nesse momento, e aos que eu já convivi nos últimos anos, por agradecer muito por toda a parceria, por todo o comprometimento e respeito, né? E em várias reuniões ali a gente sempre falava, a gente tem que ser parceiro dentro de campo, fora de campo, e isso a gente, na maior parte, a gente foi ali. Né? A gente sempre se respeitou muito, todo mundo queria jogar, todo mundo queria estar no time titular, mas até quem ficava de fora torcia para quem estava jogando, porque a gente tinha um objetivo só, que era de ser campeão e representar bem o Grêmio. Então eles ficaram chateados, mas eles sabem que na nossa profissão isso acontece toda hora, faz parte. Na nossa, na de treinador, do presidente, de vice-presidente, diretor, executivo, tudo. Às vezes a gente está 1, 2, 3, 4 anos no lugar, daqui a pouco, mudou tudo. A gente tem que ir para outro lugar. Isso faz parte. Então, o que vale é o respeito e o carinho que eu tenho de todos eles e eles têm comigo. Maicon, no vídeo que o Grêmio acabou divulgando ontem, até uma situação interessante acabou mostrando, que os funcionários acabaram te dando uma camiseta com homenagem. É normal a gente ver um funcionário sendo homenageado, mas os funcionários homenageando um jogador, dá para dizer que é difícil a gente ver no futebol. Queria que tu falasse o quanto que essa ação dos funcionários acaba exemplificando se tem um envolvimento interno no clube. Externo a gente sabe pelo que tu representa, mas interno, dentro do clube, nesse relacionamento do dia a dia com os funcionários. Boa tarde, Wesley. Isso daí é o mais importante para mim. Isso aí foi um dos maiores prêmios que eu ganhei aqui dentro do Grêmio. Ter esse reconhecimento dos funcionários, das pessoas que eu convivi ali diariamente, às vezes de manhã, de tarde, na concentração, com viagens. São pessoas assim que eu não sei nem qualificar. Não sei, de verdade. São caras sensacionais. As tias lá que servem o nosso almoço, nosso café. Os caras que cuidam do campo, num sol, às vezes, de rachar, eles estão lá cortando a grama para deixar muito bem para a gente. Os massagistas, os roupeiros, meu Deus do céu. É muito trabalho que os caras fazem para deixar a gente muito bem ali dentro do clube. Eles sim são os pilares do clube. Ali a estrutura mais forte que o clube tem são os funcionários do clube. Esses caras têm meu respeito muito grande mesmo. Eu vou levar eles também para o resto da minha vida, porque o que eu vivi com eles ali, no dia a dia, nossas brincadeiras, as risadas que a gente dava, o churrasco que a gente já fez. Nos momentos mais difíceis ali, eles estão sempre com a gente, dando força, assim como nossos familiares, né? Assim como a nossa torcida também. Eu nunca recebi tanta mensagem na minha vida como eu recebi nesses últimos meses e dias agora com esse anúncio de que eu iria sair. Eu tenho muita gratidão por todos esses funcionários aí, por tudo que eu vivi aqui dentro do clube. Como eu falei, gratidão pelo presidente, por todos os vice-presidentes, diretor, o Amodeu, por tudo que eles fizeram, não só para mim aqui, mas para todos os jogadores que aqui passaram e que aqui vão estar. Nos momentos mais difíceis que a gente vê quem que está do nosso lado. Porque quando tudo está muito bom, é fácil. Agora, essas pessoas aí estão sempre com a gente ali no dia a dia, fazendo de tudo para que a gente possa estar bem e poder representar dentro de campo. Então, ali eu já vejo que todos esses anos que eu fiquei aqui, eu faria todo o esforço de novo.
Obrigado todos os funcionários por tudo que vocês fizeram por mim e pelos meus companheiros. De verdade. Vocês são muito importantes para o clube e o clube para vocês também. Então, obrigado de verdade, gente. Maicon, antes de te parabenizar, eu quero te agradecer também, porque como torcedor eu me sinto representado e sempre me senti representado por ti em campo também. E falando em representação, né, eu queria falar sobre todos os acontecimentos de torcedor que o Maicon pôde nos proporcionar, né? Como aquela entrevista onde eu te perguntei sobre o Dourado, aquilo viralizou demais, o dedo na cara do juiz na final da Copa do Brasil de 2016, aquela conversa com os jogadores do Inter, inclusive, que ficou marcado para os torcedores como um pedido de arrego. Todas essas situações que envolveram a tua pessoa, não só como jogador, mas também como torcedor dentro de campo, marcaram demais para nós torcedores também. Qual é o momento, Maicon, que tu gostaria de reviver nessa tua história do Grêmio? Um momento só, pode ser dentro ou fora de campo. Valeu, obrigado. Boa tarde, Gabriel. Antes de responder essa tua pergunta, eu esqueci de falar uma situação aqui que quem conviveu comigo e sabe da pessoa que eu sou, eu queria pedir desculpa ao árbitro do jogo, ao Ricardo, pela minha atitude dentro do campo. Ali eu acabei passando dos limites e me excedendo muito, do que é o normal, porque reclamar da arbitragem eu reclamo, todo mundo reclama, mas ali foi um pouco forte, eu acabei extrapolando até devido a todas essas coisas que eu venho passando, eu acabei me perdendo ali. Então, aqui, porque às vezes é fácil pedir desculpa num próximo jogo que eu possa encontrar ele, então eu queria pedir desculpa aqui, né, nessa entrevista ao árbitro Ricardo, pela minha atitude lá. Pedir desculpa também ao Fábio Santos, o Cássio, acho que teve mais um jogador do Corinthians que me segurou ali para que eu não perdesse a cabeça, né, e agradecer também. Então, fica aqui o meu pedido de desculpa ao árbitro, Ricardo, e sem dúvidas isso não vai acontecer mais. E respondendo a tua pergunta, momentos aqui, tive vários momentos aqui que eu possa falar aqui, viver. Eu vou falar um momento em que eu não estive em campo e que eu queria viver novamente, que foi o título da Libertadores, que eu joguei poucos jogos, mas que a chegada aqui em Porto Alegre, aquilo ali ficou marcado, o jeito que foi. Aquilo ali eu vi que a nossa torcida é muito diferente. E eu já tinha visto quando eu fui contratado em 2015, eu vim ver o jogo, né, eu cheguei num sábado aqui e tinha nós e Caxias, e a gente estava acho que em 8º lugar, se eu não me engano, e tinha 25 mil pessoas na arena. Eu falei, não, aqui é o lugar certo para eu jogar. Daqui a pouco isso daqui vai estar lotado, 50, 60 mil, e aconteceu. Então, aquela nossa chegada ali, depois vim aqui para a arena, ver o estádio do jeito que estava, aquilo ali é o que eu gostaria. Foi muito bonito, muito, muito. Boa tarde, Maicon. Primeiramente, muito obrigado, né, cara? Pela primeira vez, ao meu lado, o torcedor está sobressaindo ao profissional, e eu posso te dizer aqui, em nome de toda a Rádio Pachola, que a gente é muito grato a toda a tua história no Grêmio. E não só pelos títulos, pelas lavadas em Grenais, mas pelo que tu fazia dentro de campo, porque tu era um torcedor do Grêmio dentro de campo. Claro que ganhar é muito legal, muito tudo, mas o que a gente vê é jogador determinado que nos represente dentro de campo. E tu sempre fez isso com maestria. Então, o nosso muito obrigado de coração. E eu tenho uma opinião particular, que a melhor partida que eu vi de um jogador com a camiseta do Grêmio, em 30 anos que eu tenho vendo jogos do Grêmio, foi a tua contra o Atlético Mineiro no Mineirão. E eu quero saber, da tua opinião, qual foi a melhor partida que tu jogou com a camisa do Grêmio. Mais uma vez, muito obrigado. Boa tarde, Eduardo. Obrigado aí pelas palavras. Eu sempre que entrei em campo, e assim como os meus companheiros também, a gente sempre tenta representar o torcedor dentro de campo da melhor maneira possível.
Às vezes a gente consegue, às vezes não, às vezes a gente tem frustrações e a maioria das vezes a gente teve alegria. Isso eu tenho certeza. Né? E com certeza ali, na final da Copa do Brasil, aquele jogo ali foi muito especial, todo mundo jogou muita bola aquele dia. Né? Ali era um momento de muita tensão, por tudo que o clube vivia, se criava muita expectativa, muitas pessoas colocaram o Atlético Mineiro como campeão e a gente pôde mostrar a nossa força que fez diferença em outros anos, depois que a gente conquistou a Copa do Brasil. Então ali a gente tinha um grupo sensacional, de pessoas que realmente se entregavam ao máximo dentro do clube, que vestia a camisa e fez com que os outros anos, os jogadores que chegassem, tivessem esse mesmo espírito e encarasse as coisas como a gente encarou naquela Copa do Brasil ali. Então, foi um jogo muito especial, até porque depois da gente estar ganhando o jogo de 2-0, a gente já tinha tido outras oportunidades, e a gente ficar com um jogador a menos, tomar um gol, aí ali bate uma insegurança e logo no final, nosso Jeromito aí faz uma grande jogada e o Cebolinha faz um gol ali que a gente viu que ninguém ia tirar aquela Copa do Brasil nossa. E na nossa chegada aqui em Porto Alegre, para o jogo de volta, né, a gente ficou quase 1 hora, se eu não me engano, aqui na rua, né, Marcelo? Para poder entrar num espaço que é de 5 minutos, o ônibus chega. Eu falei, galera, não tem como os caras ganharem da gente aqui. Não vai levar essa taça daqui, acabar com a nossa alegria, da nossa família, de toda a diretoria e da nossa torcida. A gente tem 15 anos aí que o clube não comemora e a gente vai entrar para a história do clube. E nós entramos para a história do clube conquistando esse título. Mas aquele jogo do Mineirão ali, sem dúvida, foi fantástico. Valeu, galera. Obrigado. Um abraço a todos aí, mais uma vez. Presidente, toda a diretoria, todos os funcionários, obrigado por tudo. Ok?